primeira coisa que eu digo aos meus pacientes, eles precisam se conhecer. Eu costumo de vez em quando fazer uma pergunta, deixa até aqui no ar para você pensar em casa. Quem é você? Quem é você que está aí do outro lado do rádio? Quem é você? Renildo Paiva, quem é você? Felipe aqui que está aqui conosco na técnica. Quem é você, Felipe? Você já se conhece? Então a gente vai ver que existe uma dificuldade em responder essa pergunta. Então o primeiro passo para lidar com qualquer coisa na vida, você tem que saber quem é você. Quais são suas convicções? Quais são suas aptidões e habilidades? Por isso que a gente costuma dizer, nós dissemos aqui, eu acho na segunda edição desse programa, todo conhecimento é válido. Porque quanto mais conhecimento você tiver, você tem maiores possibilidades de exercer novas coisas e de ganhar mais resiliência. Certo? Então o primeiro passo para você vencer frustrações do seu dia a dia, você tem que se conhecer. Até para você identificar se de fato aquilo é uma frustração. Porque às vezes não é, às vezes você é apenas impedido de fazer algo por um período ou alguma coisa. Mas não é de fato a frustração em si. Então quando você se conhece, para mim o primeiro passo é levar o paciente à reflexão de quem ele é e até onde ele quer chegar. Porque não pode após uma frustração vir um sentimento de desistência. Você tem que olhar e dizer, não, eu vou bater nessa porta até ela abrir. Eu começo sempre por aí com o meu paciente, um processo onde ele vai se conhecer, ele vai falar sobre a história dele, ele vai oferecer a escuta, ele vai falar para que ele entenda. Você lembra que hoje o locutor Paulo Barbosa, nós estivemos hoje aqui no programa Paulo Barbosa, e ele perguntou, cara, o que dizer para essas pessoas que acham que a vida está dando tudo errado? A mulher dele está deixando ele, o cachorro está doente, os filhos estão com problema. Primeiro ele tem que se conhecer para saber se ele está fazendo alguma coisa de ruim com a esposa para fazer a esposa desistir do casamento, ou se ele é muito bom e a esposa que realmente é ruim, que é uma sorte para ele ela sair da relação. Começa por aí o processo. Na minha opinião, na minha visão. O paciente ele precisa se conhecer, ele precisa se interiorizar para que ele saiba tomar a decisão correta diante da frustração. A vantagem da frustração é que quase sempre ela nos dá uma opção. Você não pode fazer isso, mas você pode fazer outra coisa. E às vezes é nesse fazer outra coisa que sua vida se transforma. As frustrações, eu conheço a sua história, uma parte. E as frustrações que você teve lhe transformou no que você é hoje. De dizer, cara, aqui você não pode mais fazer isso. Aí você ia fazer outra coisa. Aí isso era que dava o gás para você hoje chegar onde está. Ter a fama que tem, né, ganhar a grana que ganha, enfim. Ser o que você é, ajudar as pessoas que você ajuda da forma que ajuda. Começou naquele processo de frustração, ter uma profissão e não poder mais exercer, e ter que escolher outra coisa, e ter que fazer outra coisa. Então eu costumo dizer às pessoas que a frustração é a hora ideal de reação. Eu costumo tratar dos meus pacientes, quando o tema é esse, dessa forma. Sua mulher lhe deixou? Beleza. Pense, tem outras pessoas, você pode reatar com ela. Agora você ganhou um leque de opções. A frustração ela dá um leque de opções para a gente. Por exemplo, a frustração de quem não tem um rádio para ouvir nosso programa. Um dia uma pessoa me disse, eu ouvi falar que vocês têm um programa, mas eu fiquei tão mal porque eu não tenho um rádio. Cara, a frustração da outra pessoa me fez ter a missão de botar no Facebook, de botar no link da emissora. Porque agora outras pessoas que não tinham o rádio, pode ter o computador, pode ter o celular. Então como serviu a frustração alheia nesse processo? E essa pessoa, depois eu reencontrei ela um dia desse no shopping, ela disse que comprou um rádio para ouvir o programa. Então a frustração dela fez ela entender que tinha uma coisa errada, que ela precisava do rádio. Criou a necessidade. Por isso que eu digo, cara, não lembra do Candinho da novela Aí Tá Mundo Bom, né? Que ele dizia que tudo que acontece de ruim é para melhorar, às vezes é verdade. Às vezes é verdade. Então as frustrações, ela dá essa opção. O problema é porque hoje também tem, como a gente não se conhece bem, quando a frustração acontece é como que a última chance que você tinha foi jogada no lixo, quando na verdade você não queimou nem a primeira chance ainda. Eu cheguei à conclusão, com meus estudos, essas coisas, que a vida
nós sempre perdemos mais que ganhamos. Se você for observar. É igual o jogador de baralho, jogador de futebol, sabe? Ele sabe que a derrota é mais fácil do que a vitória. Então, quando ele vence, aquele tem um sabor maravilhoso. A criança, como você citou, ela já nasce perdendo. Todo mundo já nasce morrendo. Quando a gente nasce, já tem milhões de células em degeneração. Mas, resumindo, veja só, a criança ela nasce e ela tem o calor do braço da mãe e do peito. Com uma certa idade, ela perde isso e frustra a criança. A criança, até os 5, 6 anos, imagina que o mundo não existe maldades, que o mundo, o pai e a mãe são os super-heróis e que a qualquer momento ele pode encontrar o Batman, o Super-Homem, o Chapolin Colorado, qualquer herói que ele tenha na cabeça. E ele começa a entrar num processo onde ele descobre que isso não é verdade. E isso aí vai frustrar a criança também. E aí daqui a pouco começam as frustrações morais que os pais faziam que hoje não estão fazendo. Porque a frustração, cara, apesar dela ser dolorida, mas ela também ensina. Você falou que a decepção está relacionada à frustração, de fato, porque a decepção pode ser a reação natural da frustração. Mas veja só, antigamente sua mãe chegava em você, Nildo, e dizia: Nildo, sente aqui. E a Nildo sentava. Hoje os pais chegam e dizem: meu filho, você quer sentar aonde? Você dribla a frustração natural da vida. Então vai chegar a hora que ele vai querer sentar em um lugar que ele não pode, e ele não vai entender. Porque não houve uma abertura, uma lacuna ali, onde aquela frustração poderia ser transformada em motivação. Eu contei um dia a minha história aqui no rádio. Foi por causa da frustração da pandemia que eu me tornei psicanalista. Eu já vim estudando, namorava a área, mas não tinha a coragem necessária para mudar, porque estava acomodado. E aí quando veio a pandemia e tal, eu disse: agora chegou a hora. Então a pandemia virou um combustível. Mas por quê? Porque lá na infância eu acabei sendo treinado para perder as coisas, não só ganhar. Não existe um atleta, eu não conheço pelo menos, nenhum atleta que sempre ganhou tudo. Nunca perdeu nada, né? Nós estamos perdendo todo dia, perde dinheiro. Dinheiro eu sou craque em perder. Mas a gente perde pessoas importantes, a gente perde oportunidades de trabalho. Esses dias você me convidou para uma palestra, eu adoeci e não pude ir, é uma frustração. Mas nem por isso eu fui ficar deprimido. Eu fui me acabar naquele processo. Né? Porque até para você perder, já ouviu a expressão tem que saber perder? Tem que saber se frustrar.